Vou falar um pouco de mim nesse vídeo, mas gostaria de me dirigir a você que está me escutando, pois se juntos descobrirmos como pensamos e o que nos aflige, podemos compartilhar experiências juntos e melhorar ainda mais nosso nível de consciência. Já tem um tempo que eu venho me cobrando usar menos o celular, principalmente o X, porque o algoritmo ali é extremamente agressivo. Ele sempre encontra alguma coisa que captura minha curiosidade, meu interesse, e quando eu percebo eu já fui puxado de novo. Se vocês não viram, eu fiz um vídeo bem interessante sobre como as pessoas mais ricas do mundo estão abandonando o smartphone, o que para elas se tornou um desperdício imenso de atenção, energia e produtividade. Por causa desse uso excessivo de rede social nos últimos meses, os únicos 3 livros que consegui ler foram sobre Bitcoin. Minto. Li o Phaedon de Platão e um do Titus Burckhardt no fim do ano passado, que tratam da imortalidade da alma e a obra magna dos alquimistas. Mas, tirando esses e alguma coisa do Catecismo de Trento, só li sobre o Bitcoin mesmo, que virou um hiperfoco recente meu, algo que sempre foi uma característica da minha personalidade. Depois eu ainda quero voltar nesse assunto, dessa mundanidade que tem me assolado, sobre o meu afastamento da vida no espírito. Aliás, queria indicar outro vídeo meu em outro canal que está merecendo uma regravação, A Vida no Espírito. Mas antes, preciso falar de um traço meu que explica muita coisa. Esse hábito de ter interesses arrebatadores, intensos, mas por períodos relativamente curtos. Se você também tem esse tipo de interesse repentino e passageiro, fica aqui no vídeo que hoje nós vamos desbravar um pouco a minha mente, e como minha mente é um pequeno exemplo da mente humana, provavelmente você pode se beneficiar com o compartilhamento dessas minhas observações de autoconhecimento. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço que você não deixe de se inscrever, me dê a chance de te mostrar meus próximos vídeos e deixe um like de incentivo também, não custa nada e você já sabe que faz muita diferença para o canal. Eu estava conversando esses dias com minha esposa sobre essa questão de eu me interessar demais por um assunto por um curto período de tempo. Às vezes 1 mês, às vezes 3, algumas vezes 6 meses. E eu dizia a ela que talvez isso nem seja algo tão estranho assim. Talvez seja simplesmente humano, porque a memória está profundamente ligada à emoção, né? Não sei se vocês já estudaram ou perceberam por si próprios esse fenômeno. Tudo aquilo que impacta fortemente no nosso organismo emocional acaba ficando gravado na memória de longo prazo. Seja uma lembrança maravilhosa, seja um trauma. O que permanece na gente é sempre aquilo que vem carregado de emoção. Pare um pouco e tente se recordar das suas memórias mais vivas, sejam lindas ou terríveis. Vocês vão perceber que a memória funciona bem porque o coração entra no jogo. Todas as lembranças antigas são eivadas de euforia, amor sublime, surpresa, medo, angústia, humilhação. Bom, partindo disso, comecei a explicar para ela algo que percebi sobre o meu próprio modo de aprender. Como eu nunca fui constante por longos períodos em um mesmo assunto, praticamente tudo que aprendi foi como autodidata e veio desses ataques súbitos de interesse. É como se eu me apaixonasse por uma ideia, ou pelo começo de uma ideia. E como a emoção é fugaz, mas extremamente poderosa, eu aprendi a tentar aproveitar esse momento incandescente de emoção. E eu direciono toda a minha atenção consciente para estudar aquilo. E esse estudo é o que eu chamo de primeiro plano. Enquanto em segundo plano, minha mente começa a conectar esse novo conhecimento com tudo que eu já aprendi antes. E aí eu vou criando pontes entre saberes, mais ou menos como os neurocientistas descrevem os neurônios formando sinapses, sabe? Vou deixar aqui uma imagem captada em laboratório de neurônios fazendo pontes entre eles, as chamadas sinapses, para vocês verem que coisa mais didática. Como eu dizia, eu vou criando pontes entre saberes. Imagino que com vocês também seja assim. E vejo também minha mente como terrenos isolados, fazendas separadas por cercas
E as únicas coisas que me permitem distinguir uma terra da outra são alguns rios, montanhas ou árvores, que é como se fossem marcos ou acidentes dos terrenos que me dão uma noção de localização bem vaga, mas que com o estudo do assunto, essas terras aos poucos vão sendo ligadas por estradas e vão surgindo vilarejos até que surge uma cidade. Uma cidade com ruas, avenidas, esquinas, pontos de referência. Aquilo que antes era só terra dispersa passa a formar uma unidade. Minha mente funciona mais ou menos assim. Me conta aqui nos comentários se a sua mente funciona mais ou menos assim também. Eu vou gostar de saber. Enfim, cada assunto que me interessa vira como que uma miragem de uma rua bonita, de uma possível cidade mental. Uma cidade cuja extensão eu mesmo desconheço de antemão. Até possuir toda a imagem mental da cidade, eu nunca sei se ela será pouco mais que um povoado ou uma metrópole luminosa. Ou seja, os lugares que eu ainda não conheço são como terrenos não urbanizados. E cada nova ideia que me apaixona é como enxergar o futuro possível daquele terreno, ainda cheio de mato, e essa visão da possibilidade que me gera energia intelectual. Como encontrar um fio de ouro pendurado numa árvore e começar a puxá-lo esperando chegar ao pote de ouro ao fim do arco-íris. O entendimento vai surgindo: casas, postes, calçadas, esquinas. Nessas esquinas, uma ideia se conecta a outra. Surgem bairros inteiros de compreensão. E a cada construção de uma esquina acontece uma torrente de satisfação, o famoso eureka. Esse movimento ativo de estudar, ler, assistir, ouvir, como já disse, é o que eu chamo de primeiro plano. Ele constrói a estrutura da cidade, digamos, o hardware. Mas existe outro processo muito mais silencioso, o tal do segundo plano. Nele, bairros inteiros começam a se conectar entre si, pelo subsolo ou pelo ar, tanto faz. Forma-se uma segunda cidade, subjacente ou sobreposta à primeira, uma espécie de cidade resumo. Vocês estão acompanhando minha viagem? Como se existissem atalhos semelhantes a buraco de minhoca, aquela teoria cosmológica. Você atravessa uma porta e aparece em outro ponto distante, mas conceitualmente análogo. Essa segunda cidade não faria sentido para mais ninguém, mas nela existem conexões invisíveis que tornam tudo muito mais inteligente. A primeira cidade é empírica, rígida e deve ser mesmo firmemente baseada na realidade. Já a segunda cidade é etérea e ela é totalmente minha. Nem prefeito eu sou ali eu sou Deus. Eu crio e destruo com a mesma facilidade. Lá eu exagero, experimento, faço sínteses filosóficas, causo cataclismas absurdos, tudo em nome da busca pela compreensão profunda. Eu digo que ali é um local, por falta de palavra melhor, talvez nem seja um lugar, talvez seja um extrato espiritual. Acho que você que chegou até aqui nesse vídeo vai captar bem o que eu estou querendo dizer. Mas essa segunda cidade sempre depende da primeira, como a primeira depende da realidade. Agora eu vou dar meus pitacos sobre psicologia profunda. Se tiver alguém da área aí, me perdoe se eu der alguma mancada. Bom, ao contrário da segunda, na primeira cidade, errar demais ali é perigoso. É brincar com a lucidez. Talvez seja daí que nasçam as ideologias e as psicoses. Construir mal essa primeira cidade causa engarrafamentos, enchentes, epidemias e revoltas. E aí a mente precisa começar a mentir e delirar, criando uma segunda cidade totalmente ilusória, onde o sujeito se refugia para poder conviver com a sua desconexão da realidade. Ainda que o louco nunca diga que é louco, penso que esse não seja o meu caso. No meu caso, acontece algo curioso. Quando uma ideia do mundo real, me captura profundamente, a possibilidade dela se transformar nessa cidade etérea é tão emocionante que toda a minha energia escorre para aprender tudo o mais rápido possível.
que é simplesmente o processo de construção da primeira cidade. Consumo toneladas de informação e, paradoxalmente, isso me deixa mais leve. Quando minha mente trabalha intensamente em algo que considera valioso, é aí que ela descansa. Mas o verdadeiro cansaço vem depois, porque enquanto o corpo repousa, esse outro maquinário de segundo plano continua operando, calculando, imaginando, desenhando, sonhando. E aí que está o meu maior risco, porque estudar é visível, mas pensar profundamente não é. Enquanto eu construo a cidade de ferro e pedra, me olhando, todos entendem que eu estou trabalhando, mas quando eu começo a construir a cidade de éter, aí eu desapareço. Se você tem algum traço de autismo, vai se identificar demais com esse trecho. Cara, eu fico sequestrado do mundo. E como esse trabalho é invisível, ninguém sabe se eu estou realmente presente no ambiente ou se eu estou compenetrado no meu mundo. Minha mente tem um agente cognoscente, um eu operante. Esse agente é o que está por trás da construção das cidades. Quando ele está operando em algum lugar, não tem como ele estar em outro, exceto naquela segunda cidade, que ela é espiritual. Mas esse é assunto para outro vídeo. Se eu estiver na segunda cidade, inevitavelmente no mundo real eu estou ausente. Se você foi daqueles que chegou até aqui, deixa um like aí para valorizar o trabalho. Bom, voltando ao ponto inicial, por causa da emoção que imprime em nós a memória, é por isso que eu acredito nesse aprendizado intenso e abrupto. Aproveitar essa estrela cadente do interesse antes que ela desapareça. Talvez por isso eu sempre tenha sido, mesmo sem saber, um inimigo da escola e da universidade. Eu frequentei tudo a contragosto, mas sempre aprendi por minha própria conta. Nunca tive disposição para aprender no ritmo dos outros. Não sei se você também é assim. Eu não preciso de meses de aulas semanais para dominar um assunto. Eu leio ou procuro uma palestra sobre os fundamentos, procuro pelos criadores da ideia, biografias e suas influências, procuro as principais divergências do assunto, que é o coliseu ou ágora do tema, o local da pancadaria, quando existem, né? E acompanho os debates atuais e as inovações que estão sendo tentadas e pronto. Chamam isso de status questiones. Anota aí. E aí, se isso exige 8 horas, 10 horas por dia, durante 2 semanas ou 2 meses, isso é problema meu. Na verdade, não é um problema para mim. Em mim, isso descansa minha mente. Eu não preciso de um semestre inteiro ou um ano letivo inteiro para saber o básico sobre algo. O estudo do assunto é a construção da primeira cidade de conhecimento puro, como eu já falei. O problema começa quando existe a disputa de atenção na construção da segunda cidade. E quando eu preciso parar para viver, trabalhar, conviver com a família, responder ao mundo, né? Porque o esforço de sair da construção interior e voltar abruptamente ao chão da realidade é enorme. Perder uma ideia é como perder uma estrela cadente para sempre. Se eu sou interrompido, eu não consigo resgatar a linha que me levava ao desfecho que eu estava visualizando nunca mais. E tenho certeza que tem muita gente por aí que é assim. E esse sobe e desce, essa escalada intelectual lenta, seguida dessa queda rápida para a vida cotidiana, é o que me desgasta. Porque eu sei que eu estou sempre depositando material invisível num mundo invisível e desimportante para todo mundo. E ainda por cima, eu me sinto culpado por não estar realmente presente junto das pessoas que estão envelhecendo e morrendo, enquanto eu desperdiço a vida real pensando e fazendo nada, entre aspas. Eu me culpo muito por estar ausente. E se não bastasse, existe ainda uma outra camada desse conflito. Vai vendo. Porque mesmo essa cidade espiritual pode ser construída a partir de ideias totalmente mundanas e dirigidas para o mundo. Como o Bitcoin, um abismo intelectual inesgotável, mas cujos efeitos finais pertencem apenas à Terra. Diante da morte, qualquer investimento espiritual nisso perde todo sentido, exceto os conhecimentos metafísicos, psicologia profunda, simbolismo, filosofia perene, teologia. O resto não atravessa para a eternidade. E foi esse incômodo que me levou a pensar em fazer esse vídeo, em primeiro lugar. Porque eu
Percebo que eu abandonei quase totalmente o trabalho mais importante, o pensamento teológico, o esforço de conhecer aquele que constrói as cidades, o eu. Vocês já pararam para pensar quem é o eu de vocês? Conhecer o eu, esse é o labor glorioso e mais difícil de todos, a carpintaria da alma, a oficina da paz. Eu até tenho outro canal chamado A Oficina da Paz. Tem uns vídeos bem legais lá, eu fiz vários curtas-metragens, tem uma fotografia e musicalidade bem bacanas, mas exigia muito tempo, por agora ele está parado. Pois bem, esse esforço de conhecer o eu é ao mesmo tempo bruto e da maior sutileza. E o método mais honesto que eu encontrei foi me comparando com Cristo. Diante dele, eu percebo a minha incapacidade de amar as pessoas concretas, a pesada facilidade de amar a ideia abstrata de humanidade. Digam aí, se sou só eu. Amar a coisa concreta é outro papo, né? E quando algo bom surge em mim, logo eu reconheço que não vem de mim, colocando as minhas trevas contra as luzes de Jesus. Assim eu vou conhecendo esse agente invisível, o eu, sempre um construtor, e como um aprendiz de carpinteiro, eu vou sendo guiado por Cristo a lixar o próprio tronco bruto da minha alma, me esforçando e pedindo forças para abandonar as trevas e aurir as suas luzes. E é justamente na inépcia para esse trabalho que eu encontro quem realmente sou. Ou seja, o eu encontra quem realmente é, um homem interior ainda mergulhado em trevas e incapacidades. Entre esse meu presente eu ferido e o futuro eu curado em Cristo, o qual eu vislumbro, existe um deserto imenso a ser percorrido. E o deserto é a magnum opus, a grande obra. Conhecer-se é a obra. E conhecer a Deus acontece através disso. Eu diante do eu diante do espelho, eu diante de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas diante da imensidão dessa tarefa, algo em mim esmoreceu. Me sinto como um paralítico cheio de coragem aos pés do Everest. Chegar ao topo é humanamente impossível, realmente é. Qualquer um vendo essa cena também diria, é impossível. E por isso existe a fé. Só Deus pode levar o aleijado ao topo. E no fim da vida, nós descobrimos que nem tem topo, porque a montanha é Cristo. E Deus habita em luz inacessível. Mas como faço para subir se eu ando fraco na fé? Machucado, cansado. Se você também está cansado, divide aqui nos comentários com quem ficou até o fim. Inclusive, já faz 2 noites que eu durmo um pouco, eu estou indo para a terceira. E quando eu durmo, continuo pensando, porque eu acordo com novas ideias. Mas eu preciso estar bem para minha esposa e para o meu filho. Eles merecem minha presença inteira. Vou parar por aqui. Talvez eu retorne depois para explicar melhor esse abandono da vida mística. Porque no fim, existe apenas uma cidade que permanece, gente. A Jerusalém Celeste. A cidade do eu, que impera acima de todas. A única que dá sentido às outras, a segunda e a primeira. Essa Jerusalém do alto, nosso eu completo. No meu caso, por enquanto eu só a vislumbro por uma luneta. Está como um vale infindo ainda, coberto de mato. Mas é lá que eu quero morar.